Precisamos disso, amém? Eu preciso mergulhar no rio da presença de Deus. Eu preciso renovar as minhas forças, ser lavado pela água do Espírito Santo. Para aqueles que não têm o Espírito Santo é loucura, mas para aqueles que têm, sabem que é poder de Deus. É poder de Deus que entra dentro de nós e nos lava, amém? É a água do Espírito Santo que entra, conforme você vai deixando o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida, conforme você vai permitindo que a água do Espírito Santo, água pura, entre na sua vida, toda água suja, toda poluição espiritual que o mundo joga sobre nós, que entra pelos nossos ouvidos, toda poluição espiritual que entra pelos nossos olhos, quando nós permitimos que o Espírito Santo entre, que o Espírito Santo flua, toda sujeira ela vai embora, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence da justiça e do juízo, é aquele que move em nós o impossível. Quantos creem nisso? Aleluia. O Espírito Santo é um presente de Deus para nós, amém, irmãos? Sem Ele nós não podemos fazer nada. É Ele que nos impulsiona a adorar, é Ele que nos impulsiona a evangelizar, é Ele que nos impulsiona a ministrar, é Ele que nos impulsiona a adorar, a louvar, a engrandecer o nome do Senhor. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. É como um homem no deserto, sem rumo, sem bússola, sem mapa, É um homem perdido, assim é um homem e a mulher que não dá lugar ao Espírito Santo de Deus e não crê no poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Precisamos desse Espírito Santo maravilhoso. Aleluia. Quem precisa aqui? Quem deseja mais do Senhor? Aleluia, mais do Senhor. Para fazer a obra do Senhor nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, nos derramar na presença do Espírito Santo, amém? Chegar e tirar a tampa da boca do vaso e deixar que o Espírito Santo de Deus nos encha da sua vontade, amém, irmãos? Da sua vontade. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1. Quero ler com os irmãos o versículo de número 7. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, por isso eu estou muito alegre, amém? Por isso eu estou muito alegre, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem direcionado, o Senhor tem cuidado daqueles que têm se colocado na sua presença, aleluia. O Senhor, Ele vai te usar tremendamente como testemunho vivo daquilo que Ele é capaz de fazer. Você crê nisso ou não? Quantos se colocam à disposição de Deus essa noite? O Senhor, Ele vai usar a minha vida, Ele vai usar a tua vida, Ele vai fazer uma obra tão grande, Ele vai fazer algo tão grande na vida daqueles que se colocarem à sua disposição, que nós vamos servir de testemunhos vivos daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Aleluia. É algo profético para a minha vida e para a tua vida. Você que quer isso, recebe em nome de Jesus, tome posse agora, creia, receba isso no seu coração, em nome de Jesus, amém? Porque Deus é neste lugar, Deus é na minha vida, Deus é na tua vida, aleluia. E o seu testemunho será forte. O que Deus vai fazer na sua casa, o que Deus já está fazendo, porque Ele já está trabalhando, e o que Deus ainda vai fazer na vida daqueles que ainda não se colocaram à disposição dEle, mas hoje vão se colocar, humildemente, se colocando debaixo da mão poderosa do Senhor. No tempo certo, Ele nos exalta para a honra e glória do seu nome. Aleluia, aleluia. Nunca se esqueça disso, que Deus está trabalhando. Deus, Ele não para de trabalhar. Deus, Ele não se cansa. Pastor, mas lá no livro de Gênesis, quando Deus terminou de fazer o mundo, diz assim que Deus descansou no 7º dia. No original, o grego diz assim, que Deus deixou de fazer aquela obra para fazer outra.
Ele descansou de criar o mundo, ele parou de criar o mundo para fazer outra coisa. Deus não se cansa, ele é imortal. Amém? Ele não é carne como homem para se cansar, para ficar. Ele não é. Ele é soberano, ele é poderoso. Aleluia. Ele continua trabalhando por nós. Amém, irmãos? Mas ele só vai agir na nossa vida, nós só vamos receber o que Deus tem para nós no nível da nossa entrega. Aleluia. Qual o nível, como você tem se entregado para o Senhor? Corpo, alma e espírito. O nível da nossa entrega. Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Ti, eu quero conhecer mais, eu quero ir mais profundo, eu quero ter mais experiências. Mas qual é o nível da sua entrega? Deus não vai ferir a tua vontade, Ele não vai aonde você não deseja que Ele vá. Aleluia, eu quero mais do Senhor. Amém, irmãos? Quero mais, eu quero tomar posse de tudo que Jesus conquistou naquela cruz. Ele pagou um preço, Ele conquistou. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que é como um presente, né? Ninguém recebe um presente e não abre para ver o que é e não usa. Tem muita gente que ganhou o presente, o Espírito Santo, mas está em cima do armário, nem abriu ainda. Bom presente de casamento, né? Tanto presente que tem presente que você não consegue nem abrir. Mas o Espírito Santo é o melhor presente de Deus para nós. Jesus disse: eu vou ao Pai, mas eu vou pedir para que Ele vos mande um outro Consolador, aquele que irá revelar a verdade, aquele que vai estar junto de vocês, revelando a verdade, guiando os seus passos. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, nós já estamos avançados no horário. Os irmãos me perdoam que eu nem vi as horas passar, mas é assim que é bom, né? Quando nós nos mergulhamos no rio do Espírito Santo, e Deus, o Espírito Santo faz aquilo que o homem não pode fazer, irmão. Amém? Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, deixa o Espírito Santo de Deus fazer, não se escandalize por isso. Amém? Cada um tem uma maneira de receber. Ninguém recebe a porção do Espírito Santo da mesma forma. Por isso nós devemos ser autênticos quando nós nos achegarmos à presença de Deus. Nós precisamos ser autênticos quando nós nos prostramos, quando nós nos achegamos diante do Senhor. Tem que ter autenticidade. Nós temos que tirar as máscaras, a postura, né? E ser o que nós somos diante do Senhor. Dizer: Senhor, lava-me, purifica-me, enche-me de Ti, renova as minhas forças. Amém? Ninguém conhece mais o Filho do que o Pai. Ninguém conhece mais você do que o teu Pai. Então não adianta chegar diante dele com uma certa postura, né, para esconder algo, porque Ele nos conhece. Então a melhor maneira de nos achegarmos no Senhor é nos despir de tudo aquilo que o mundo coloca em nós. É nos despir de todo pensamento, né, de toda mentira. É nos despir do velho homem e nos achegar de corpo, alma e espírito diante do Senhor, porque o Senhor tem feito grande obra em nossa vida. Aleluia. Ele tem feito ou não? Quantos têm vivido as promessas de Deus aqui? Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo 1,7 diz assim. Quem achou, diga amém. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Vamos declarar isso? Pois Deus não nos deu espírito, mais uma vez. Agora diga para o irmão perto de você: Deus não te deu espírito de covardia. Diga para outro: Deus não te deu um espírito de covardia. Será que nós podemos definir essa noite o que seria um espírito de covardia? Um espírito que foge da raia, um espírito que tem medo, um espírito medroso, um espírito que não crê, um espírito que não avança por medo de errar e de se frustrar. Que seria um espírito de covardia? Esse espírito que Deus não deu para o seu povo. O que seria esse espírito? Como podemos definir um espírito de covardia?
aquele que não se acovarda diante de dificuldades, aqueles que não se acovardam diante das tribulações. Será que é esse espírito que Deus não nos deu? Um espírito de covardia. É ruim quando você lida com alguém que é covarde, não é? Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito que se acovarda diante das dificuldades, diante das afrontas. Deus não nos deu um espírito covarde, um espírito enganador, um espírito que usufrui, de coisas que não são suas, um espírito covarde. O covarde, ele aproveita do pequeno, não é assim? O covarde, ele recua na hora que tem que avançar, ele aproveita dos mais fracos. O covarde usa a sua força para dominar aqueles que são fracos. O covarde, ele usa até a sua inteligência, uma certa sabedoria, para quê? Para enganar as pessoas que não têm tanta sabedoria assim. O espírito covarde, em todos os âmbitos, de todas as formas. A palavra do Senhor diz, porque Deus não nos deu um espírito covarde, um espírito que na hora, do vamos ver, se acovarda diante das dificuldades. E quem é que estava dizendo isso? O apóstolo Paulo, seu discípulo Timóteo. Ele não se acovardou diante de cadeias. Paulo não se acovardou diante de açoites. Paulo não se acovardou diante de calúnias. Preste atenção nisso. Paulo não se acovardou diante de tantas dificuldades, diante dos naufrágios. Imagine ficar noites, dias e noites em alto mar, seguro apenas em um pedaço de madeira. Depois de tantos dias, exausto, ser lançado na praia e ficar ali 1, 2, 3 dias desmaiado. Paulo tinha todo o motivo, todas as razões, para depois de uma dessas dificuldades dizer para o Senhor: Senhor, chega, eu não aguento mais, eu sou carne, eu não quero mais isso para mim. Eu creio no Senhor, mas eu não faço mais a tua obra, porque eu não estou aguentando mais. É este homem que está dizendo que nós não recebemos um espírito de covardia, um espírito que se acovarda diante das dificuldades. Não, nós não temos esse espírito. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, aqueles que um dia deixaram o mundo, deixaram as coisas velhas e se colocaram numa posição dizendo: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse espírito não faz parte mais da sua vida, o espírito de covardia. Amém ou não? Amém ou não? Se você estava pensando se acovardar, largar mão de tudo, chega. Deus está dizendo para mim e para você hoje: esse espírito não é meu, eu não te dei esse espírito. O crente não tem espírito de se acovardar. O crente não deve olhar para trás. O crente não deve se importar com calúnia, difamação. O cristão verdadeiro que tem um foco em Cristo Jesus, ele não se preocupa com as adversidades. Ele não se preocupa se ele vai perder tudo ou não vai perder tudo, porque a sua fonte é Deus. O cristão verdadeiro que tem um foco em Cristo Jesus e sabe muito bem em que crê. O cristão que tem os seus pés alicerçados na palavra e sabe muito bem no que crê e quem é o seu Deus. Ele não tem um espírito covarde, que se acovarda diante das dificuldades, das provações. Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Uma vasta experiência de vida, eu creio, deixando Jesus de lado, o homem mortal, porque Jesus ressuscitou, mas o homem mortal que passou por essa terra não passou tantas dificuldades como o apóstolo Paulo passou e perseverou. E chegou no fim da sua carreira, ele disse: eu combati o bom combate, guardei a fé. Completei a minha carreira e guardei a fé. Ele não se acovardou.
Muitas vezes nós queremos nos acovardar, nós queremos nos esconder, nós queremos nos esconder diante de alguma coisa, atrás de alguma coisa. Enquanto a dificuldade se levanta, esse espírito não é de Deus. O espírito que se acovarda não é de Deus. Porque aquele que se acovarda diante da tribulação, das dificuldades, aqueles que se diminuem diante das dificuldades, aqueles que se escondem quando deveriam enfrentar, aqueles que se escondem, que se acovardam, não tem o espírito que Deus deu. Você pode perguntar: pastor, se Deus não nos deu um espírito de covardia, qual é o espírito que está dentro de nós? O que Ele nos deu, o que Ele me deu quando Jesus morreu na cruz? O que eu recebi quando eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida? Aleluia, essa pode ser a sua pergunta. Diz um versículo, na parte B: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Diga: Ele não nos deu. Então, se em algum momento nós pensamos em nos acovardar, em desanimar, em largar a mão de tudo, esse espírito vem do inimigo para te derrotar, para te jogar no chão, para fazer você sofrer e perder os propósitos e as bênçãos de Deus na sua vida. Porque aqueles que são de Deus não se intimidam diante do diabo. Será que eu posso ouvir um amém? Aqueles que são de Deus não se intimidam diante do diabo. Porque Deus é maior. Deus é maior. O Deus que eu sirvo, o Deus que está na minha vida, o Deus que está neste lugar, o Deus que está na tua vida é maior do que tudo que nos possa acontecer. Então Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito que na hora da guerra se acovarda e começa a murmurar, um espírito que aparece somente quando tudo está bom, quando tudo está legal, quando as bênçãos estão vindo, de caminhão. Aí o crente aparece, mas quando está na prova, está na tribulação, ele se acovarda, ele se esconde. Quando está na tribulação, ele não quer nem mostrar que ele é crente. Ele não quer buscar mais a Deus, ele foge. Ele foge dos cultos, ele foge da igreja, ele foge dos trabalhos da igreja, ele foge da oração, ele não tem tempo para ouvir a palavra. Esse é um espírito covarde. Um espírito covarde. E esse espírito não está em mim. E não está naqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e tem o Senhor como Deus das suas vidas. Aleluia. Aleluia. Agora, qual é o espírito que Deus colocou dentro de nós? Qual é o espírito que Deus colocou dentro de nós? De poder, de amor, vamos declarar: espírito de poder, amor e equilíbrio. Não são três espíritos, é um espírito só que tem essas qualidades. Não são um espírito de poder, um espírito de amor, não. É um espírito, é uma obra de Deus em nossas vidas. Ele tirou de nós a covardia, Ele nos limpou e nos deu um espírito de poder, porque há poder no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele tem poder sobre tudo, e até o diabo reconhece, estremece, se ajoelha diante do nome de Jesus Cristo. Não há nada nessa terra que não reconheça Jesus Cristo como Senhor. Não há nada que fique de pé diante do nome do Senhor Jesus, diante do Espírito Santo. A força maior de Deus nessa terra se chama Espírito Santo. Ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. A maior força, a bomba atômica espiritual, que quebra as correntes, estraçalha os grilhões, tira o engano, se chama Espírito Santo de Deus. E Ele está em nós, Ele está em você, Ele está em mim. E nós precisamos usá-lo, nós precisamos usufruir deste poder, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, para retroceder, para olhar para trás, para choramingar, para chorar, para murmurar. Não, Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, porque há poder. Há poder na vida daqueles que recebem a Jesus e seguem a sua palavra e são cheios do Espírito Santo. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, até os confins da terra. Então nós recebemos poder quando desceu sobre nós o Espírito Santo de Deus. Mas às vezes nós esquecemos disso, dessa verdade. E o diabo quer colocar dentro de nós um espírito de covardia. E nós esquecemos que existe o Espírito Santo, o Espírito de poder. E muitas vezes nos acovardamos diante das dificuldades. Nos acovardamos para lidar com as tribulações, com os problemas. Não se acovarde diante dos problemas. O Espírito que está dentro de você tem poder para mudar qualquer situação. Você precisa crer, acreditar nisso. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, mas tem sido difícil para mim. Eu não vejo uma porta aberta. Eu já fui para tudo quanto é lado, eu não encontrei nada, eu estou frustrado, eu estou vazio. Experimente consultar aquele que está perto de você, olhando para você todo o tempo. Experimente ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não procure em homens. Não procure em homens, porque homens não podem dar nada. Procure naquele que pode te dar tudo e foi enviado para você, o Espírito Santo de Deus. Pare de basear sua fé em homens, em amigos, em família. Baseie sua fé em Deus, naquilo que Ele te deu. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Se você olha para o homem, você vai se acovardar, porque o homem é falho, ele cai. Se você olha para Jesus Cristo, você tem um espírito de poder, você tem um espírito de amor. O amor de Deus que excede todo entendimento, o amor de Deus que nos alcançou, o amor de Deus que nos constrangeu. Somos constrangidos por esse amor. Um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de não sei se é a qualidade mais importante ou se as três andam juntas. Mas o que está faltando na igreja, o que está faltando no homem e na mulher, chama-se equilíbrio. Equilíbrio do que se fala. Porque a Bíblia diz assim, que o muito falar o homem se corrompe. Tem muita gente se corrompendo porque fala demais, fala sem pensar, fala sem analisar as consequências. Equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Sem equilíbrio, irmão, as outras duas virtudes se perdem. Abra a tua mente, o teu entendimento agora. Precisamos ter equilíbrio em tudo que nós temos. Equilíbrio, tempero. É como na comida, se você coloca sal demais, não dá para comer. E se você tira totalmente o sal, não dá para comer também, fica horrível. Mas se você tempera na medida correta, cada alimento, cada um requer uma quantidade de sal, de tempero, aí fica uma delícia. O mesmo arroz, o mesmo produto, sem sal ou com muito sal, é horrível. O problema não está no produto, no alimento, o problema está no tempero. Às vezes você está buscando resolver o problema, né? No produto, na tua vida aqui, ó, em você. Mas às vezes o problema está no tempero, como você tem equilibrado a tua vida. Tudo que é demais não dá certo, tudo que é de menos também não dá. É preciso ter equilíbrio, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, elimine isso, mas nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. O equilíbrio está escasso. O equilíbrio nas atitudes, o equilíbrio nas palavras. Hoje se pensa uma coisa, amanhã a pessoa está pensando outra totalmente diferente. Hoje ela crê em Deus, amanhã ela crê no Buda. Depois ela crê, sei lá, no elefante. Depois ela crê no macaco. Hoje ela crê em Jesus, amanhã ela não crê mais. É um desequilíbrio emocional e espiritual tremendo que nós estamos passando na nossa época. Nos nossos tempos, desequilíbrio total. E é desastre, irmão, quando uma pessoa está desequilibrada. Você sabia disso? É um desastre quando a pessoa está desequilibrada emocionalmente e espiritualmente. Ela desequilibra a sua família, ela desequilibra o seu esposo, a sua esposa, ela desequilibra os seus filhos, ela desequilibra o ambiente de trabalho. Uma pessoa desequilibrada é um problema sério. Quantos concordam?
quando já teve a experiência de lidar, tudo que você fala é como jogar pérolas aos porcos. Uma pessoa desequilibrada. E o Senhor nos deixou essa palavra para nós, que nós precisamos ter equilíbrio nas nossas palavras. Tem muita gente perdendo crédito no que fala, e as pessoas sentem coceira no ouvido quando ouve, porque é um desequilibrado na palavra. É um desequilibrado nas suas atitudes. Fala uma coisa e faz outra. Não sabe o que crer. Não sabe que rumo tomar na vida, está perdido. E são pessoas de dentro das igrejas. São pessoas que já aceitaram a Jesus, mas não abandonaram ainda o espírito de covardia do mundo. Porque o espírito de covardia só crê naquilo que vê. Eu só creio quando eu vejo. Mas o espírito que Deus nos deu, um espírito de poder, amor e equilíbrio, nós cremos na palavra de Deus e ponto final. Não existe vírgula. Não existe senão. Não existe talvez. No que se diz respeito à palavra do Senhor e à nossa crença, o Espírito que Deus nos deu, nos dá toda a certeza naquilo que nós pregamos. Amém ou não? Nos dá toda a certeza na nossa salvação. Nos dá toda a certeza o caminho que nós devemos tomar. Mas a pessoa que é desequilibrada emocionalmente, espiritualmente, ela sofre decepções na sua vida, porque na hora da tribulação, na hora da decisão, ela nunca fica com a palavra de Deus, ela fica com as suas emoções. Aí amanhã sofre, amanhã quebra a cara, aí quer culpar Deus, quer culpar a família, quer culpar a mãe, quer culpar o namorado, quer culpar o esposo, quer culpar os filhos, quer culpar os pais, porque no momento de desequilíbrio e no momento de tomar decisões, ao invés de ter o espírito de poder, amor e equilíbrio, o espírito que estava nela era o espírito de covardia, o espírito que Deus não nos dá. O espírito de covardia diante da tua decisão, irmão, vai fazer você ser um covarde e negar princípios bíblicos para satisfazer a vontade da sua carne. Esse é o espírito de covardia. Está tudo bem, glória a Deus, aleluia, choro, língua estranha. Chega no momento de decisão. Decisão, eu desobedeço a palavra de Deus e faço a vontade da minha carne, ou eu obedeço a palavra de Deus e sacrifico a vontade da minha carne. Precisamos tomar decisões nesse nível quase todos os dias. Você concorda comigo? Amém ou não? Amém ou não? É na hora das decisões que demonstramos se cremos mesmo em Deus ou não. Se somos crentes mesmo ou não. Na hora que está tudo bem, você não precisa tomar decisão, muito fácil declarar: eu te amo, Jesus, e eu obedeço a tua palavra. É no dia a dia, são nas decisões. É na nossa decisão que nós demonstramos se nós cremos na palavra de Deus ou não. Declarar, ler, repetir a Bíblia. Até um papagaio, se você ficar lendo a Bíblia para ele, ele vai aprender a repetir. Mas é na hora de tomar uma decisão que demonstramos que espírito que nós temos dentro de nós. Quantos estão entendendo isso? Amém ou não? É na hora de tomar decisão, eu fico com a palavra ou com a minha vontade? Eu ajo pelo Espírito ou eu ajo pela carne? O Espírito vai me levar e vai me trazer vida. A carne vai me levar à decepção e me trazer morte. Mas a carne, o desejo da carne, a cobiça da carne, dos olhos, é forte. E é no momento de decisão, de negar o eu, de negar as coisas do mundo, é que eu demonstro que em mim está o Espírito do Senhor, de poder, amor e equilíbrio. Irmão, isso vai fazer bem para você mesmo. Aí eu vou obedecer a palavra porque o meu pastor está dizendo: irmão, não, eu sou apenas um porta-voz. Nada do que é dito aqui vem de mim. Amém? Se o Espírito Santo de Deus sair daqui, eu vou falar coisas para vocês humanas, como qualquer um fala. Mas eu sou apenas um porta-voz. O pastor é apenas um porta-voz de Deus. Ele apenas diz o que Deus quer que seja dito. O Senhor está falando conosco essa noite.
está nos cobrando, igreja de Jesus Cristo, que veste a camisa de Jesus, que levanta a bandeira de Jesus, igreja de Jesus Cristo. Ele está cobrando de nós equilíbrio nas nossas decisões. Se o Senhor quer equilíbrio, é porque Ele quer que nós andemos no Espírito e viva a vida que Ele conquistou para nós. Mas se você quer viver na carne, você ainda não tem o espírito de poder, amor e equilíbrio. Ainda existe dentro de você um espírito de covardia que precisa ser expulso em nome de Jesus. Que precisa ser expulso em nome de Jesus, para que o Espírito de Deus tome posse de você. Amém ou não? Amém ou não? É uma decisão, irmão. É uma decisão sua. Nem Deus te obriga, né, a tomar as decisões que Ele quer. Imagine o pastor, a mãe, o pai, os filhos, o amigo, o líder. A decisão é sua. Ter equilíbrio não é seu, só que depois não chore pela colheita, não chore pela grande decepção por tomar uma atitude errada, quando se deveria tomar uma atitude diante da palavra de Deus. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou com você. Tenho certeza. Você pode não dar ouvido, você pode ter endurecido teu coração, dizer, isso não é para mim. Mas que o Espírito Santo de Deus está falando e está queimando o nosso coração, Ele está. A cobrança dele para nós, para mim, para você, chama-se equilíbrio. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, amor e equilíbrio. Muitas vezes nós queremos o poder, muitas vezes nós queremos o amor, mas chega no momento de ser equilibrados nas nossas decisões, na nossa postura, diante do mundo, diante de Deus. Arrumamos desculpas, arrumamos motivos o bastante para nos esconder atrás dos outros, para negar a nossa fé. O Senhor é vivo, Sua palavra é viva. E ai daqueles que brincam. O Senhor é amor, Ele é justiça. Ele é justo. Ele é verdadeiro. Ele é amoroso. Mas Ele é justo. Se Ele disse que aqueles que vivem pelo Espírito herdarão a vida eterna, vão herdar a vida eterna aqueles que vivem pelo Espírito. E se Ele diz que aqueles que vivem pela carne, segundo a carne, encontrarão morte eterna, aqueles que vivem segundo a carne vão encontrar a morte eterna, porque Ele é justo, Ele não é mentiroso. O Espírito Santo do Senhor possa estar conosco, após nós sairmos aqui deste culto essa noite, e possamos cobrar de nós mesmos, irmãos, o equilíbrio necessário para ter uma vida em santidade, uma vida equilibrada diante do Senhor. Essa palavra venha fazer morada dentro de nós. O Espírito Santo do Senhor vem nos convencer, nos mover, nos tirar de uma posição de covardia, nos tirar de uma posição de covardes, escondidos atrás de razões, motivos, sermos verdadeiros crentes, cristãos, diante daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Amém? Vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando somos equilibrados, evitamos muitas dores. Quando somos equilibrados, evitamos muito sofrimento, muita decepção. Evitamos muitos problemas. Muitos problemas podem ser evitados simplesmente pelo equilíbrio, o espírito de equilíbrio. Amém. Vamos colocar de pé.
Levante suas mãos. Pai querido, nós somos gratos a Ti pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua palavra, Senhor. Nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma noite tranquila, Senhor, de descanso, um sábado maravilhoso, um domingo na Tua presença. Meu Deus, é no nome de Jesus que todo mal seja cancelado, todo mal que se levanta contra as famílias, contra o Teu povo, seja desfeito. Que a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanhe, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.